que passa, que tempo após tempo te arrasa. Quer saber? Não é para mim, mas é a realidade, o que compromete o coletivo. Te digo, caro companheiros de revoluções como... Djalma Pinto, ele vai falar sobre distorções do poder também, que é fruto do último trabalho dele. Ele vai nos brindar aí com a sua palestra. Quero saudar os alunos da PUC, em nome do Pedro, saudar o professor César Baldotti, dizer que é um motivo de muita alegria para mim, uma satisfação imensa, poder trazer algumas reflexões que me angustiam profundamente, como cidadão e como uma pessoa que vivencia e sonha com o direito, cumprindo o seu grande papel de harmonia dentro da sociedade. Eu começaria fazendo um questionamento. Nunca se produziu tanta obra jurídica na República. Nunca se disseminou tanto o saber jurídico pelo Brasil afora. Em praticamente todos os grandes municípios da nação existe faculdade de direito. Existe a propagação do saber jurídico. E, no entanto, nunca o direito foi tão espezinhado, mutilado, nunca se vivenciou tanta violência como nesse momento da nossa passagem pela Terra. E a questão que eu lhes coloco, por que isso? Qual será o nosso papel para reverter esse quadro desolador, para que possamos passar para a geração que virá um mundo mais harmonioso, um mundo em que o direito seja capaz de cumprir a sua grande missão dentro da sociedade. Refletindo profundamente sobre isso, cheguei à conclusão que nós pecamos no início, porque imaginamos que o direito por si só é capaz de motivar o cidadão a cumprir espontaneamente as suas normas. Nos esquecemos de que precisamos trabalhar o indivíduo para que ele tenha essa motivação para cumprir espontaneamente as normas de condutas produzidas pelo direito. O professor Geraldo Ataliba, que elevou em grande estilo, em grande conceito, o nome desta faculdade, dizia com muita propriedade: se todo mundo se dispuser a não cumprir a lei, não haverá penitenciária capaz de abrigar os infratores do direito. Pois eu percebo, então, que nós temos que começar a levar para a sociedade, principalmente a geração de vocês, essa ideia básica. Qual é a finalidade do Estado? Para que o Estado existe? Eu resumiria em 3 finalidades expressivas: produzir o direito, através do poder legislativo, de pessoas extraídas do seio da sociedade para falar em nome da cidadania; realizar o bem comum e dirimir os conflitos entre os integrantes da sociedade. Para produzir o direito, os cidadãos delegam essa missão aos seus representantes. Nós vivenciamos, então, a democracia indireta, a democracia participativa, em que o poder é delegado pelo povo para o cidadão exercer em seu nome. O primeiro grande problema da República: dificilmente uma pessoa investida nessa sublime missão sabe qual é a finalidade do mandato, com que finalidade ele foi investido naquela representação para atuar em nome do povo. E essa falta de conscientização, que precisa ser urgentemente enfrentada pela sociedade, responde pelos exemplos degradantes de homens que são investidos na representação política para matar literalmente de vergonha a cidadania. E essa juventude contemporânea tem uma missão espinhosa, árdua, mas plenamente superável: a missão
de estimular o surgimento de pessoas que sejam paradigmas para gerações que virão, no estilo de Nelson Mandela, de George Washington, de James Madison e tantos homens que enriqueceram sua pátria pelo exemplo. Que é preciso, em primeiro lugar, que cada pessoa que se propõe a exercer a representação política, que compreende que a educação é imprescindível e é fundamental para nós termos a harmonia que a sociedade deseja, que cada pessoa compreenda o sentido de educação. Todo político no Brasil diz que respeita a educação. E o que é educação? A resposta está em Emile Durkheim. Educação é a transmissão do saber e dos valores de uma geração para outra. O que se percebe na nossa realidade? A pessoa é excelente profissional na área do direito, na área da medicina, na área da agronomia, mas não pode ver dinheiro público. É um predador da coisa pública. É capaz de desviar dinheiro da merenda escolar, capaz de desviar dinheiro dos hospitais e das escolas. O sociólogo André Aguete diz com muita propriedade: essa pessoa pode ter estudado nas maiores universidades do mundo, ela terá instrução, mas ela não terá educação. E essa falta dessa compreensão, ela é explicada porque a preocupação das nossas escolas lá na base é exclusivamente com a transmissão do saber técnico. Não há na sociedade brasileira preocupação alguma com a transmissão dos valores. E entre esses valores, aquele que representa a maior conquista para uma sociedade harmônica, que é a compreensão da justiça. Da justiça como virtude. E o que seria então a justiça como virtude? Como materializar, como passar para a sociedade esse conceito de virtude como justiça? Se resume em não fazer com o outro aquilo que você não deseja que faça por você. Só a partir da compreensão e da vivência dessa ideia de justiça disseminada por toda a República, nós poderemos sim cumprir o grande objetivo que a Constituição enfatiza para a República: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade solidária. O direito por si só, com todo o seu aparato de coerção, não é capaz de garantir essa sociedade solidária se nós não nos preocuparmos com a criança que está na escola do ensino fundamental, para que ela se coloque no lugar do outro e tenha essa predisposição de contribuir para a paz na sociedade. A mim, particularmente, causa uma sensação de quase impotência de perceber que as igrejas da nossa República não podem ficar abertas o dia todo, porque é capaz do cidadão ir lá subtrair até o cálice em que o padre consagra a hóstia. Isso responde por essa incompreensão de que o direito sozinho não vai resolver realmente tudo. O direito tem uma grande contribuição a prestar para a sociedade, mas isso só poderá ser feito se psicólogos, educadores, antropólogos, enfim, todos os envolvidos com a transmissão do saber tiverem essa preocupação de construir realmente a sociedade livre, justa e solidária. Temos como limite do direito uma necessidade, principalmente em matéria de poder. Esse limite ao direito da cidadania passiva de ser votado, ele se resume nas chamadas inelegibilidades. E
a sociedade veio atentar para essa necessidade de exame da vida pregressa daqueles que vão ser investidos no poder, quando a Suprema Corte do Brasil, examinando uma ação de descumprimento de preceito fundamental, no caso a DPF 144, deu ênfase para a prevalência do princípio da presunção de inocência até o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, em detrimento do princípio da exigência da vida pregressa compatível com a magnitude da representação popular, que está consagrado lá no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição. Então, nessa DPF 144, em linguagem acessível ao povo, o Supremo Tribunal Federal disse que o cidadão da República, no século XXI, que tivesse cometido os crimes mais aberrantes e chocantes, poderia ser investido na representação popular. Poderia ser um delegado do povo para exercer o poder e produzir o direito, desde que, embora comprovados os seus filmes, por filmagens, por documentos, por prova irrefutável, desde que contra esse cidadão não existisse uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Transitada em julgado. Porque o artigo 5º, inciso 67 da Constituição, consagra a presunção de inocência até o trânsito em julgado. A sociedade brasileira, então, reagiu a essa tolerância excessiva e, através de um projeto de iniciativa popular, apresentou na Câmara dos Deputados aquilo que veio se transformar posteriormente na Lei Complementar número 135, que é a denominada Lei do Ficha Limpa, que, em síntese, proíbe o acesso à participação, o acesso à disputa pela conquista do poder daqueles que tiverem contra si condenação penal por órgão judicial colegiado ou sentença condenatória transitada em julgado. Foi um avanço, sim, mas ainda não satisfaz a grande expectativa da sociedade, porque é preciso que toda a nação compreenda que lugar de delinquente não pode ser na representação política. O lugar de delinquente deve ser na penitenciária. Porque o homem que está exercendo o poder, ele também é um educador de grande visibilidade na sociedade. Lamentavelmente, a sociedade atribui apenas ao educador essa missão sublime de transmitir o saber e a educação para gerações. Mas o homem que exerce o poder, ele também é um educador em potencial. Por isso, uma das grandes prioridades que a nação deve ter é exigir prioridade nos julgamentos daqueles que estão exercendo a representação popular. Porque a constatação que se tem, realidade fria dos fatos, atesta isso, é que as pessoas se apropriam do dinheiro dos tributos pagos pela população. E a despeito da comprovação inequívoca dos seus desvios, não sofrem punição alguma. Não devolvem o dinheiro desviado, legando assim um exemplo e uma motivação para aqueles que venham a exercer o poder se portarem da mesma maneira. Então, isso é que se chama de impunidade. E essa impunidade, cujo exemplo é passado por aqueles que não compreendem a finalidade do poder nem a finalidade do mandato, essa distorção, ela se projeta na base da sociedade e responde em grande parte pela violência que atormenta as nossas grandes cidades. Então, o primeiro desafio dessa geração, que amanhã exercerá o poder. O jovem estudante que tem 21 anos, daqui a 9 anos, ele estará disputando o cargo de governador do estado de São Paulo. E o que é que está sendo trabalhado, como é que ele está sendo formado para exercer o poder com essa preocupação de ser um grande educador, como Nelson Mandela, de dar bons exemplos, de estimular a prática dos bons valores na sociedade sob seu comando. Esse
é um grande desafio. O desafio de que também é pela via da educação da escola do primeiro grau que nós conseguiremos dar efetividade ao princípio da igualdade. Sob o ponto de vista formal, sob o ponto de vista do direito, dificilmente um país terá as normas mais bem elaboradas do que o nosso país. Nós precisamos, como passageiros dessa vida efêmera, dar efetividade àqueles princípios que estão postos na Constituição, princípio da igualdade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da eficiência, enfim. Como viabilizar a concretização desses princípios? Porque as gerações passadas permitiram a produção com percalços dessa Constituição Cidadã de 1988. Entretanto, o grande desafio é como viabilizar os princípios e os grandes objetivos que estão consagrados no nosso texto constitucional. O Montesquieu recebeu uma censura de Hegel porque o Montesquieu visualizava a necessidade da virtude do governante apenas na democracia. E o Hegel disse não, na monarquia e em qualquer instância em que o poder é exercido, há necessidade de que o seu ocupante tenha como grande referência a vivência e a prática da virtude. Isso nós precisamos incorporar quando a Constituição, no artigo 14, parágrafo 9, determina que seja examinada a vida pregressa de quem se dispõe a disputar mandato eletivo. Para quê? Para garantir a probidade administrativa e a moralidade durante todo o exercício do mandato. Então, sob o ponto de vista normativo, a nossa República está perfeita e acabada. Como se explica, entretanto, a presença de notórios infratores da nação, exercendo o poder, exercendo a representação política nas câmaras altas da República? Esse é o grande desafio que caberá a essa geração contribuir para modificar. E foi com essa motivação de trazer essas reflexões e ter a certeza de que nós podemos sim mudar essa realidade muito desconfortável para a nossa existência. 3 foram as grandes revoluções que a moral presenciou no curso do tempo. A primeira grande revolução. Por mais de 1000 anos, as mulheres da China eram obrigadas a mutilar os seus pés. Depois chegaram algumas pessoas do Ocidente, começaram a difundir a necessidade de romper com aquela cultura milenar. E em uma geração, a China libertou as suas mulheres para que deixassem os seus pés na forma natural como a vida as distinguiu. A segunda grande revolução foi a revolução que aboliu o duelo que por séculos prevaleceu na Inglaterra. E a terceira grande revolução foi a abolição da escravidão. Para a abolição da escravidão, no caso específico do Brasil, nós tivemos a contribuição de um homem muito humilde lá no Ceará, Chico da Matilde, Francisco José do Nascimento, conhecido como Dragão do Mar, homenageado por ruas, por prédios, enfim, muito reverenciado por todos os cearenses. Pois esse homem, sozinho, com a sua ideia de preservar a dignidade da pessoa humana, impediu que do porto de Fortaleza, para serem levados os escravos até os navios que ficavam ancorados na costa, pus uma deliberação dele, que teve o aval dos seus colegas jangadeiros, ele
iniciou na nossa história a abolição da escravidão. Isso comprova de que nós podemos modificar o panorama da realidade vivenciada na sociedade de que fazemos parte. E o nosso grande desafio é, em primeiro lugar, propagar e disseminar para cada pessoa que o poder político, o poder responsável pela produção do direito, que vai impor normas de conduta para cada cidadão. O poder deve ser privativo de homens dignos, de homens decentes, de homens que tenham um compromisso permanente de servir a causa pública. O poder não pode ser abrigo de infratores. Para que possamos alcançar esse grande objetivo, é imprescindível também que nós passemos a atuar na escola do primeiro grau, levar a nossa mensagem para os educadores nas escolas públicas, enfim, mudar, porque é possível sim transformar a sociedade. E só com a participação efetiva da juventude, que amanhã exercerá o poder, dessa conscientização de que o Brasil pode ser um país justo, podemos diminuir essa desigualdade, assegurando escola de qualidade para o rico, com a mesma eficiência que é assegurada a escola para o pobre. Só assim cumpriremos aquilo que Condorcet visualizou em 1791, a época da Revolução Francesa, que a igualdade só se conquista através de escola de qualidade para o ensino fundamental. Eu, então, encerro essas minhas ponderações dizendo que acredito que o Brasil tem todo o potencial, porque tem pessoas de coração bom, pessoas determinadas a cumprir esse grande sonho da Constituição, de construir uma sociedade livre, justa e solidária. E para a concretização desse objetivo, vocês, jovens, que têm o privilégio de frequentar uma das universidades mais consagradas na República, vocês têm essa grande missão e esse grande desafio imposto pela história. Muito sucesso nessa determinação e muito obrigado, professora Carmela, pela oportunidade de trazer essas reflexões. Muito obrigado. Fala, que passa, que tempo após tempo te arrasa. Quer saber? Não é para mim, mas é a realidade. O que compromete um coletivo. Te digo, caro companheiros de revoluções, como muito antes de motivos patrióticos, narcóticos, simbólicos.